Gente querida, eu sou Edgar de Oliveira. Tem sido uma grande bênção estar aqui com vocês nessa corrente de oração e intercessão. Nós estamos estudando os Salmos versículo por versículo e tem sido muito bom aplicar os conhecimentos ao nosso dia a dia. Se você é apenas ouvinte e não praticante da palavra, os frutos que você colherá não te conduzirão a uma vida plena e feliz na presença de Deus. Mas se você tem se esforçado em ser praticante da palavra de Deus, a sua vida é o seu maior testemunho. Que Deus continue te conduzindo pelas veredas da justiça e te faça prosperar sempre no caminho de uma vida piedosa e cheia de bons frutos. Hoje analisaremos o Salmo 22 e após iremos clamar a Deus, colocando diante dele as nossas súplicas, os nossos pedidos, e Deus mais uma vez vai revelar a sua doce face através da sua gloriosa palavra. Amém? Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, pois aqui você vai aprender a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica, além de ter acesso a uma grande quantidade de estudos bíblicos e louvores. É só acessar as nossas playlists para que você possa conhecer melhor o canal. Seja muito bem-vindo. O Salmo 22 é um salmo de Davi que foi enviado ao mestre de música, o cantor Mor, para que fizesse a melodia deste salmo. Muitos estudiosos dizem que o título do salmo é A Corça da Manhã e que isso diz respeito ao Senhor Jesus, conforme certa metáfora poética bem conhecida. Acima de todos os outros salmos, este é o salmo da cruz. O nosso Senhor pode mesmo tê-lo repetido palavra por palavra quando estava pendurado na cruz. Seria muita ousadia afirmar que foi assim, mas até o leitor casual vê que poderia ter sido assim. Começa com: Deus meu, por que me desamparaste? E de acordo com certos estudiosos, termina no original hebraico com está consumado. Quanto às expressões melancólicas que surgem de profundidades indescritíveis de angústia, podemos dizer que não há outro salmo semelhante. É a fotografia das horas mais tristes de Nosso Senhor, o registro das suas palavras ao morrer, o lacrimário das suas últimas lágrimas, o comemorativo das suas alegrias expirantes. Davi e as suas aflições podem estar aqui em um sentido muito modificado, mas como a estrela é escondida pela luz do sol, aquele que vê Jesus não vê nem se interessa em ver Davi. Temos diante de nós uma descrição tanto da escuridão quanto da glória da cruz, tanto dos sofrimentos de Jesus quanto da glória que se seguirá. Que graça preciosa temos por nos aproximar e assistir esta grande visão. Leiamos com reverência, descalçando os pés como Moisés descalçou junto à sarça ardente, pois se na Bíblia a terra santa é neste salmo. Os versículos 1 ao 21 são um clamor extremamente lamentável em busca de ajuda, e os versículos 21 ao 31 são um antegosto muito precioso do livramento. O salmo começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Este foi o clamor impressionante do Gólgota. Eli, Eli, lema sabachthani. Os judeus o desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu este brado excedente e amargo. O título El, de Eli, significa força, sendo o nome do Deus poderoso. Ele sabe que o Senhor é o sustento e socorro todo suficiente do seu espírito, e então lhe dirige súplicas na agonia da aflição, mas não na miséria da dúvida. O Salvador estava sentindo os efeitos terríveis do abandono quando fez a pergunta. Ocorreu de fato, mas como é misterioso, não é? Não foi a ameaça de abandono que fez a grande segurança clamar em voz alta, pois ele verdadeiramente foi abandonado. Uma visão do eu, vista pela penitência, e de Jesus na cruz, vista pela fé,
esclarecerá melhor esta questão. Jesus foi abandonado porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O fato de as nossas orações não serem ouvidas não é algo novo, pois Jesus já passou por isso antes de nós. Observemos que ele ainda manteve a crença em Deus e ainda clamou, Deus meu. Por outro lado, a fé não deixou menos inoportuno, pois em meio à pressão e horror daquele dia tenebroso, Jesus continuou a clamar da mesma forma que no jardim do Getsêmani. Ele agonizara ao longo da noite escura. O nosso Senhor continuou orando mesmo que a resposta consoladora não viesse. Olha, isso é tremendo. Ele nos deu o exemplo. Não há luz do dia que seja excessivamente brilhante e nem meia-noite que seja muito escura para orar. Não cesse de orar, meu irmão e minha irmã. Pode ser que você esteja passando um momento de muita dor e sofrimento, de escuridão. Mas siga o exemplo do carpinteiro de Nazaré, do nosso Senhor Jesus Cristo, que diante desse cenário tenebroso, nos deixou o exemplo de que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Por mais que as coisas estejam mais, não há mal em ti, ó Deus. Não há. Se a oração ficar sem resposta, não é porque o Senhor é infiel, mas por algum outro bem e razão importante que o Senhor tem na nossa vida. Se não pudermos identificar a razão para a demora, temos de deixar o enigma sem solução, mas não devemos insultar a Deus a fim de forjar uma resposta. Compreenda isso, meu irmão e minha irmã. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. O nosso Senhor apela aos antigos procedimentos de Deus com o seu povo como razão para ele não ser deixado só. Este é mais um exemplo para nós do uso hábil da arma de toda oração. O emprego do pronome plural nossos mostra como Jesus era um com o seu povo, até mesmo quando estava na cruz. Nós dizemos, Pai nosso que estás no céu. E ele evoca os nossos pais por quem entramos no mundo, embora quanto à carne, ele não tivesse pai. Não é verdade? O Salmo continua, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. E é como se Jesus tivesse dito, como é que eu sou deixado sem socorro em minhas aflições extremas, enquanto todos os outros são ajudados? Podemos lembrar ao Senhor as beneficências que Ele fez ao povo e suplicar que faça o mesmo conosco. Esta é uma verdadeira luta. Aprendamos a arte. Observemos que os santos da antiguidade clamaram e confiaram e que nas nossas dificuldades temos de fazer o mesmo. O resultado invariável era que eles não foram envergonhados pela esperança, pois o livramento veio no devido tempo. Esta mesma porção feliz também será nossa. Amém? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Este versículo é um milagre em linguagem. Veja só, como pôde o Senhor da Glória ser levado a tal humilhação a ponto de ser mais baixo, não só em relação aos anjos, mas também em relação aos homens. Que contraste entre eu sou e eu sou verme. Você já parou para pensar? Contudo, essa natureza dupla se achava na pessoa de nosso Senhor Jesus ao sangrar na cruz. O homem, por natureza, não passa de verme, mas o nosso Senhor se põe até mesmo debaixo do homem, por causa do desprezo de que foi alvo e da fraqueza que sentiu, acrescentando, e não homem. Os privilégios e bênçãos que pertenciam aos pais, ele não podia obter enquanto estivesse abandonado por Deus, e atos comuns de humanidade não lhe foram permitidos, porque foi rejeitado pelos homens. Ele foi proscrito da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Como Salvador se esvaziou completamente de toda a glória e tornou-se sem reputação por nossa causa, assim devemos cada um de nós considerar a nossa importância diante de Deus, o nosso papel diante do Pai, porque muitos em nossos dias se acham coisa que não são.
se veem numa posição de cabeça e não cauda, como muitos afirmam, de que são filhos de Deus e por isso são herdeiros de todas as bênçãos de Deus, e Deus nesse processo acaba sendo mordomo, ao invés de nós, o povo de Deus, sermos os seus mordomos, que devem administrar bem toda a riqueza que nos é confiada pelo Mestre. Tenhamos cuidado. Olhemos esse texto e analisemos a postura do nosso Senhor Deus, que se humilhou a tal ponto de se considerar como um verme e não como um homem. Oh, glórias ao Senhor Deus! E tudo isso Ele fez por nossa causa, aplacando a ira do Pai sobre nós por amor. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Jesus foi afligido. O ferro entrou-lhe na alma. Os escárnios suportados pelo nosso Senhor eram do tipo mais cruel. O sacerdote e o povo, judeus e gentios, soldados e civis, uniram-se na zombaria, exatamente no momento em que ele estava prostrado em fraqueza e prestes a morrer. Com o que ficaremos mais maravilhados? A crueldade dos homens ou o amor do Salvador que sangrava? Os sinais mais baixos de desgraça que o desdém poderia inventar foram lançados maldosamente contra Jesus. Fizeram trocadilhos com as suas orações, tema de risada com os seus sofrimentos, e o desdenharam totalmente. Não percamos de vista a verdade que foi involuntariamente proferida pelos zombadores judeus. Eles mesmos são testemunhas de que Jesus de Nazaré confiou em Deus. Então, por que lhe foi permitido morrer? Talvez você pergunte. O Senhor outrora livrara os que colocaram os seus fardos nele. Então, por que este homem foi abandonado? Eles não compreenderam a resposta. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. O Filho do Homem, que foi maravilhosamente gerado pelo Espírito Santo, foi de maneira especial assistido pelo Senhor quando nasceu de Maria. A pobreza de José e Maria, longe dos amigos e de casa, os levou a ver a mão carinhosa de Deus no porto seguro da mãe e do nascimento feliz do filho. Esse filho que agora luta a grande batalha da vida, usa a misericórdia da sua natividade como argumento com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares. Para aquele que deseja crer, nunca faltará razões. Guarde isso no seu coração. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. A sua grande aflição era que Deus o abandonara, e a sua grande oração é que Ele estivesse perto. Um senso vívido da presença divina é uma firmeza poderosa para o coração em tempos de angústia. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Os sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, reis e capitães vociferavam em volta da cruz como animais selvagens. Alimentavam-se nas pastagens ricas e solitárias de Bazã, plenos de força e fúria. Andavam com passos pesados e espumavam de raiva ao redor do inocente, querendo escorná-lo até a morte com crueldade. Imagine o Senhor Jesus como homem desamparado, desarmado e nu, lançado no meio de uma manada de bois selvagens e enfurecidos. Eram brutais como touros, muitos e fortes, e o menosprezado estava totalmente só e pendurado nu em uma cruz. Este foi o cenário do nosso Senhor naquele dia terrível. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um cacu, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Jesus foi totalmente consumido como água derramada na terra. O coração falhou e não era mais firmeza que água corrente. Há muito ele fora uma fonte de lágrimas. No jardim do Getsêmani, do seu coração verteu suor, e na cruz ele irrompeu sangue. Jesus derramou a força e o espírito, de forma que foi reduzido ao mais fraco e exaurido estado. A debilidade excessiva e a dor intensa fizeram-lhe que se comparasse com a cera derretida pelo calor.
Se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu-se, que coração pode suportar ou ser forte quando Deus, irado, lida com ele? O texto descreve a mais completa debilidade. Jesus se compara a um pedaço quebrado de cerâmica ou vaso, cozido no fogo até a última partícula de umidade ser expelida do barro. Não há dúvida de que um alto grau de queimação febril afligiu o corpo de nosso Senhor. Toda a sua força se secou nas tremendas chamas da justiça vingadora, exatamente como o cordeiro pascal era assado no fogo. Sede e febre colaram-lhe a língua no céu da boca. Secura e uma viscosidade horrível lhe atormentaram a boca, de forma que ele mal podia falar. Atormentado desta maneira em cada parte do corpo, a ponto de sentir-se dissolvido em átomos, e cada átomo cheio de aflição, o preço total da nossa redenção foi pago. Glória a Deus, aleluia, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. É comum os caçadores cercarem a caça, fechando gradualmente o círculo em torno dela em um anel cada vez mais estreito de cães e homens. Esse é o quadro que temos diante de nós. No centro temos não um antílope ofegante, mas um homem que está perdendo sangue e desfalecendo, e ao redor estão os desgraçados, enfurecidos e inclementes que o acossaram para matá-lo. Temos aqui a corça da manhã, de quem o Salmo tão lastimosamente canta, caçado por cães sanguinários ávidos para devorá-lo. Fica muito claro que o Salmo se refere de fato a Jesus Cristo e não a Davi ou a quem quer que seja, pois nos é dito que ele foi transpassado nas mãos e nos pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. A postura do corpo na cruz faz a carne e a pele incharem tanto a ponto de tornar os ossos visíveis de forma que podiam ser enumerados. Olhos profanos contemplaram de forma insultante a nudez do Salvador e chocaram a sensibilidade sacra da sua alma santa. A visão do corpo agonizante deveria ter gerado a simpatia das multidões, mas só aumentou a hilaridade selvagem enquanto observavam com satisfação cruel e perversa a desgraça do crucificado. Envergonhemo-nos da natureza humana e choremos em solidariedade com a vergonha do nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus, mas o segundo Adão ficou nu para que vestisse a nossa alma nua. Glórias a Jesus. As roupas dos executados eram, na maioria dos casos, gratificações dadas aos executores, mas não era frequente eles lançarem sortes sobre a divisão do espólio. Este incidente mostra a clareza com que Davi, em visão, viu o dia de Cristo e confirma que o homem de Nazaré é a pessoa de quem os profetas falaram. Aquele que deu o sangue para nos limpar, deu as roupas para nos vestir. Glória a Deus. Glórias a Deus. Guarde isso sempre no mais profundo do seu coração. Guarde isso contigo para sempre. Aquele que deu o sangue para limpar você, deu as roupas para vestir você. Amém? Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. A fé invencível retorna à carga e usa o mesmo expediente, a saber, a oração inoportuna. Ele repete a petição tão comoventemente feita. Ele não quer nada mais que o seu Deus, mesmo nessa situação extremamente baixa. Ele não pede a presença mais confortável ou mais próxima de Deus, pois se contenta em Ele não estar longe. Os humildes pedem pressa diante do trono. Casos difíceis precisam de ajuda oportuna. Quando a necessidade o justifica, podemos ser urgentes com Deus quanto ao tempo e clamar: apressa-te. Mas não o façamos por má intenção. Observe como no último grau de fraqueza pessoal, Jesus chama o Senhor de força minha. Seguindo esse paradigma, o crente pode cantar, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão.
Por espada, Jesus quer dizer a ruína que, como homem, ele temia. Por predileta, queria dizer a alma, a vida que é muito querida para todo homem. No original hebraico consta a minha única, sendo a nossa alma querida, porque é a nossa única alma. O cão pode significar Satanás, esse Cérbero, esse vira-lata maldito e amaldiçoado. Ou então se trata do grupo dos inimigos de Cristo, que, embora numerosos, eram tão unânimes como se fossem um, e de comum acordo procuravam despedaçá-lo. E se Jesus clamou por ajuda contra o cão do inferno, muito mais nós devemos clamar continuamente a Deus. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Satanás é chamado leão, e muito adequadamente, pois ele tem todas as características deste animal. É tão corajoso quanto o leão, tão forte, tão furioso e tão terrível quanto o rugido do leão. É até pior. Ao leão falta sutileza e desconfiança. Nisto o diabo é mais que o leão. O leão poupará o prostrado, o diabo não poupa ninguém. O leão está saciado e se abstém, o diabo está saciado e devora mais. Ele busca a todos. A palavra unicórnio, usada aqui, no original hebraico é re'em, e é bem provável que se refira aos búfalos ou touros selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O prazer de Jesus sempre está com a igreja. Jesus prevê a felicidade de ter comunicação com o povo. O seu desejo é ser mestre e ministro deles. Que tema precioso é o nome do nosso Deus. É o único digno do unigênito, cuja comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Com essa decisão do nosso Senhor, aprendemos que uma das maneiras mais excelentes de mostrar a nossa gratidão pelos livramentos tidos é contar aos nossos irmãos o que o Senhor fez por nós. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Imagine aqui o nosso Senhor falando a toda a igreja. Ele exorta os crentes a unir-se a Ele em oração de graças. A sabedoria do Evangelho é louvor. Judeus e gentios salvos pela graça soberana têm de estar interessadíssimos na santa obra de glorificar o Deus da nossa salvação. Todos os santos devem unir-se nos cânticos. Nenhuma língua pode estar calada, nenhum coração pode permanecer frio. Jesus nos chama a glorificar a Deus. Podemos recusar? Todo Israel espiritual teme ao Senhor. E virá o dia em que o Israel segundo a carne será levado à mesma mentalidade. Quanto mais louvamos a Deus, mais reverentemente o tememos. E quanto mais profunda for a reverência, mais desfrutável será a canção. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Este é um bom tema e motivo de louvor. A experiência da cabeça e representante da aliança deveria encorajar todos nós a bendizer ao Deus da graça. Nunca um homem foi tão afligido quanto o nosso Salvador em corpo e alma, por amigos e inimigos, pelo céu e pelo inferno, na vida e na morte. Ele foi o primeiro na categoria dos afligidos, mas todas essas aflições foram enviadas em amor, e não porque o Pai o menosprezou e o abominou. É verdade que a justiça exigia que Jesus levasse o fardo, que como substituto ele se dispôs a levar, mas o Senhor sempre o amou, e em amor pôs essa carga nele, com vistas à glória e à realização do mais querido desejo do seu coração. Sob todas as aflições, o nosso Senhor foi honorável e ilustre aos olhos do Pai, a joia sem igual do coração do Senhor. O rosto de Deus foi escondido apenas temporariamente, pois logo acabou. Não era final e eterno. Jesus clamou e foi ouvido. Todo filho de Deus deve buscar refrigério para a fé neste testemunho do homem de dores. O que Jesus testemunha é tão verdadeiro hoje quanto era quando foi escrito. Nunca se dirá que a aflição ou pobreza do homem impediu que ele fosse um suplicante aceito ao trono da graça do Senhor. O mais miserável suplicante é bem-vindo à porta da misericórdia. Ninguém que se aproxima do trono encontrará um Deus infiel ou inclemente. Amém? O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem.
A palavra no original hebraico é proveniente de ti. O verdadeiro louvor é de origem celestial. As mais raras melodias musicais não são nada, a menos que sejam consagradas sinceramente a Deus por corações santificados pelo Espírito. E Jesus ama o louvor da grande congregação. E qual era o voto que estava em vista aqui? Indubitavelmente, a publicação do Evangelho é o cumprimento constante dos compromissos da aliança feitos pelo nosso fiador nos conselhos da eternidade. O Messias jurou edificar um templo espiritual para o Senhor e com certeza ele manterá a palavra. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Os espiritualmente pobres acham um banquete em Jesus. Eles se alimentam dele até ficarem com o coração satisfeito. Estavam famintos até que Jesus se deu por eles, mas agora estão cheios de finas iguarias reais. Pensar que o seu povo se alegraria confortou o nosso Senhor, que morria na cruz. Até da cruz Jesus fala com os que o buscam, os atribulados. Se as palavras ditas por Jesus enquanto morria são tão certas, que consolo temos, na verdade, de que ele vive sempre para interceder por nós. Os que comem à mesa de Jesus recebem o cumprimento da promessa. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Lendo esse versículo, ficamos impressionados com o espírito missionário do Messias. É o seu grande e evidente consolo que o Senhor seja conhecido por todos os lugares do seu domínio. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Aquele que pelo próprio poder reina supremamente sobre os domínios da criação e providência, estabeleceu um reino da graça. Este reino, pelo poder conquistador da cruz, se estenderá até que todos os povos estejam sob a sua influência e proclamem que ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Os ricos e os grandes não estão excluídos. Hoje a graça acha a maioria das joias entre os pobres, mas nos últimos dias os poderosos da terra comerão, provarão da graça redentora e do amor expirante e adorarão de todo o coração o Deus que nos trata com tanta generosidade em Cristo Jesus. Enquanto todos os que se dirigem a Deus por meio de Jesus Cristo estiverem sendo abençoados desta maneira, quer sejam ricos ou pobres, nenhum dos que o menosprezam terão chance de receber bênçãos. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. A posteridade perpetuará a adoração ao Altíssimo. O reino da verdade na terra nunca falha. Quando uma geração é chamada para descansar, outra se levanta em seu lugar. Não precisamos ter medo para que não deixe de haver a verdadeira sucessão apostólica. Ela é suficientemente forte, pode ter certeza. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A graça soberana extrairá dentre os homens os comprados pelo sangue. Nada frustrará o propósito divino. Os eleitos chegarão à vida, à fé, ao perdão, ao céu. Nenhum dos que forem levados a Deus pela atração irresistível da cruz ficará mudo. Anunciarão a justiça do Senhor, de forma que as gerações futuras venham a conhecer a verdade. Os pais a ensinarão aos filhos, que a transmitirão aos filhos deles. A obra gloriosa da salvação foi concluída. A paz na terra e glória nas alturas. Está consumado. Estas foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de expirar, como são as últimas palavras deste salmo. A expressão porquanto ele o fez significa está consumado. Que pela fé viva sejamos capacitados a ver a nossa salvação que foi consumada pela morte de Jesus. Deus seja louvado pela sua bendita, inefável, inigualável e inerrante palavra. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus, o teu nome é santo. O Senhor é Deus santo, 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 que mesmo tendo toda a majestade dos mais grandiosos atributos, inclinam os ouvidos para ouvir a nossa oração. Quanta honra! Que privilégio temos de poder caminhar contigo na certeza de que o Senhor jamais nos desampara. Que promessa maravilhosa temos em Cristo.
Agradecemos a Ti pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Temos a garantia da vida eterna e sabemos que, embora o diabo tente nos conduzir pelos caminhos da destruição, o Senhor é fiel e continuará nos conduzindo pelo caminho eterno. O Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de cada um de nós, de cada uma de Tuas ovelhas, pois Tu és fiel em todas as coisas, até mesmo em Teu perdão. Quando pecamos, o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento. E quando reconhecemos nossos pecados e os confessamos a Ti, o Senhor nos perdoa. O Teu perdão nunca falha. Quando tentamos esconder nossos erros, tudo começa a dar errado, pois o Senhor sempre nos corrige. Por isso queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, pelas nossas falhas, nossos atos, nossos pensamentos impuros, nossas palavras lançadas ao vento sem sabedoria, nossa indiferença diante de algumas questões. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que Te desagrada. Nos ensines a ser fiel a Ti em todas as coisas, Senhor. Que as tempestades que surgirem não nos atinjam, mas que possamos ser abrigados em Ti, pois o Senhor é quem nos preserva das angústias e nos cerca com canções de livramento. Senhor, conceda-nos saúde, força, paz e sabedoria, que possamos olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos ver além das aparências e agir sempre com a sabedoria que o Senhor há de nos conceder mais e mais, dia após dia. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o nosso espírito. Que sejamos bondosos e que a nossa alegria ilumine a todos quantos se aproximarem de nós, para que eles possam sentir a Tua presença também. Senhor, reveste-nos da Tua beleza e que no decurso da nossa vida tenhamos a bênção de revelar a Tua face para as pessoas através do amor que temos por Ti. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. O Senhor é nosso refúgio, nosso lugar seguro, nosso Deus em quem confiamos. Senhor, as armadilhas desta vida são muitas, mas o Senhor tem preservado a nossa vida e tem nos protegido das garras de nossos inimigos. Temos sido protegidos pela Tua fidelidade que nos cerca como uma armadura. Os Teus anjos têm nos protegido e nos sustentado, pois o Senhor livra aqueles que Te amam e protege aqueles que confiam em Teu nome. Sabemos que o Senhor responde quando clamamos a Ti e que o Senhor está conosco nas horas de dificuldades, conduzindo-nos para que saiamos vitoriosos em toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, pela salvação concedida a cada um de nós através de nosso amado Senhor Jesus Cristo. São muitas as necessidades de Teu povo, muitos são os pedidos que estão sendo colocados pelo Teu povo agora mesmo, em todo o mundo, aqui mesmo, em nosso meio. Mas cremos que a Tua grandeza é imensurável e que o Teu poder é maior que qualquer concepção que possamos ter e que por isso cada um de nós receberá no tempo devido aquilo de que de fato necessitamos. Ensina-nos a confiar em Ti, a ter certeza de que o Senhor está agindo para que tudo possa se acertar. O Senhor disse que tudo coopera para o nosso bem. Tudo! Que possamos ter a sabedoria de compreender isso, pois somos guiados muitas vezes pelas aparências e não pela fé. Perdoa-nos por isso, Senhor, que o nosso caminho seja o caminho da fé. Tu és Deus misericordioso, então retire, Senhor, toda a ansiedade e medo da alma daqueles que sofrem. Ajuda a cada um a descansar na Tua paz, a sempre confiar em Ti. Portanto, aumenta a nossa fé para que possamos viver assim. Envia os Teus anjos para nos proteger de nossos inimigos, do maligno que tenta tragar a nossa esperança e nos desviar dos Teus caminhos. Protege a nossa família e todos os nossos irmãos em Cristo. São muitas as razões que trazem sofrimento ao Teu povo, mas o Senhor conhece cada uma delas e tem a solução para cada demanda. Confiamos em Ti, Senhor. Oramos também pela igreja perseguida no mundo. Pedimos que o Senhor continue agindo na vida de cada pastor, cada missionário, cada pessoa que se encontra na frente da batalha e que tem feito a Tua obra com todo o zelo. Continue agindo poderosamente na vida de cada cristão que entendeu que o chamado para proclamar a Tua palavra é para todos nós, todos nós. Continue capacitando e sustentando a cada um que tem vivido pregando a Tua palavra com amor, ousadia e poder do Espírito Santo. Senhor, oramos também pelo Brasil, para que o Senhor conceda a sabedoria e o discernimento a todos os dirigentes desta nação. Que haja arrependimento, renovo, que haja quebrantamento e mudança de vida, para que a nação seja agraciada com o estabelecimento da Tua justiça e da Tua paz. Que possamos presenciar a corrupção sendo punida,
leis justas sendo formuladas e aplicadas de forma igualitária, as necessidades da nação sendo acolhidas e resolvidas através de um governo justo e temente a ti. Isso é impossível para os homens, mas totalmente possível para ti. E é a ti que clamamos, confiantes de que o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas e que tem todo o poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Oramos a ti, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos, porque um momento como esse pode mudar a vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.